Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sernancelho e meu querido amigo Dr. Carlos Manuel Ramos dos Santos, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sernancelho, Senhor Deputado e anterior Presidente de Câmara Carlos Silva, Senhor anterior Governante Hermínio Loureiro, anterior Secretário de Estado, que também tem base familiar nesta linda terra de Sernancelho, excelentíssimos autarcas da Assembleia Municipal, vereadores, Sr. Vereador da Cultura, Assembleia Municipal, Presidente de Junta, caros e ilustres académicos que aqui anteciparam a minha intervenção com estas brilhantes alocuções e que nos trouxeram tanta sabedoria e sapiência à volta do nosso, da figura principal que hoje aqui nos traz e que é vosso concidadão, o Marquês de Pombal, mas também com estas outras reflexões que nos trouxeram sobre a sua presença e pensamento num determinado tempo do mundo e que hoje ainda se mostram tão atuais. A senhora professora Alícia do Alose, que veio propositadamente do Brasil, da Bahia, para estar aqui hoje conosco, ao senhor professor José Eduardo Franco e ao senhor professor Viriato Suramanho Marques, que me antecederam. Bom, caros amigos, é para mim um gosto enorme presidir ou encerrar, neste caso, a cerimónia de lançamento destas duas obras dedicadas ao Marquês de Pombal. A relevância desta personalidade histórica e a pertinência da publicação que hoje aqui celebramos, como já vos referi, já foram amplamente evidenciadas por estes ilustres oradores e académicos que me antecederam. E por isso, compete-me antes e sobretudo no exercício das funções que atualmente desempenho, refletir um pouco sobre o impacto que têm para o país edições sistemáticas de obras ou sobre grandes figuras da nossa cultura, aliás, como aqui nos foi proposto já pelo Sr. Professor José Eduardo Franco. E é esse precisamente o caso desta verdadeira odisseia historiográfica editorial, em que de algum modo se inscreve o momento em que hoje aqui nos encontramos, o Pombal Global, que de algum modo nos trouxe também aqui e a Sernancelho e nos trouxe também estas duas notáveis edições que hoje apresentamos, embora com o selo e também o empenhamento muito do município aqui de Sernancelho. E por isso não posso deixar de assinalar algumas das dimensões pessoais e cívicas que esta efeméride evoca. E falo-vos enquanto cidadão comprometido com a vida pública, autarca que fui e de certo modo ainda sou, porque sou Presidente de uma Assembleia Municipal também do meu município, mas também como autor e autor que procura também na ficção, autor de ficção, mas que procura precisamente nessas figuras e nesses acontecimentos do nosso passado ajudar a compreender aquilo que é a nossa história, a nossa identidade e aquilo que somos efetivamente como país e como portugueses. E por isso começo por saudar a visão estratégica da Câmara Municipal de Sernancelho, por ocasião do Seminário Internacional dos Estudos Pombalinos, realizado em setembro de 2022, a autarquia acolheu o evento como, e cito, um momento de partilha e conhecimento científico. E ao apoiar desde a primeira hora e de forma expressiva este projeto, esta Câmara soube envolver o município numa iniciativa cultural de alcance nacional e mesmo mundial. O compromisso e o desiderato de levar à comunidade o resultado da investigação científica constituem, por si só, um exemplo de liderança cultural que muito honra este Concelho Beirão e que dignifica o país. Sublinhe-se que uma biografia do Marquês, quase desconhecida e escrita ainda no reinado de Dom José, que este projeto identificou e publicou, informa que Sernancelho, como aqui já foi referido, e não Lisboa, é a sua terra natal. E isso aconteceu através do descobrimento destes manuscritos que aqui já nos foram evidenciados. E deste modo, o Concelho, já de si notável por ter visto nascer o escritor Aquilino Ribeiro,
vê agora reforçada a sua projeção nacional e internacional como berço de duas grandes figuras, cimeiras da nossa cultura e da nossa história. Marquês de Pombal foi descrito pelo historiador britânico, aqui já referido, Kenneth Maxwell, como o paradoxo do iluminismo. E é uma definição que considero feliz por sintetizar de forma sóbria e inteligente a intensa polarização que a vida e a obra deste estadista suscitaram e que continuam a suscitar, na sua complexidade e no impacto que a sua passagem pela vida teve em Portugal e, sobretudo, no nosso futuro coletivo, que deixou essas marcas até aos momentos que atualmente vivemos. No entanto, talvez em linha daquilo também aqui que já foi sublinhado, a missão que os historiadores têm para a cultura portuguesa não é perpetuar polémicas ou clichês sobre o tirano sanguinário ou patriota esclarecido. Como explicou, já lá vão 75 anos, Jorge Borges de Macedo, os historiadores têm de resgatar Pombal e a sua época da história tribunal, aquela que condena ou que inocenta. Os historiadores devem, sim, desvendar a nebulosa interpretativa que rodeia o Marquês de Pombal. E a investigação sistemática e a procura de fontes históricas e autênticas permitem releituras do passado, das figuras históricas e do seu contexto. Quando os historiadores têm condições e critérios de isenção no trabalhar das suas fontes, torna-se possível evitar visões estereotipadas suscetíveis de ser capturadas pela ideologia, seja ela qual for. E chegados a este ponto, permito-me uma breve reflexão ao caráter mais holístico desta intervenção, fazendo referência também à existência de tantos e tão excelentes trabalhos científicos sobre a ação governativa do nosso grande estadista, que hoje aqui nos convocou. Um homem que privou, de resto, como aqui também já foi referido, com cortes das mais então iluminadas e esclarecidas, sobretudo no seu entendimento e do entendimento desse tempo, como foi o caso da corte inglesa e austríaca. Mas também a marca que ele deixou no nosso território, aqui bem perto, com a criação da região demarcada do Douro, que é sem dúvida um excelente exemplo da sua visão e da sua ação esclarecida. O nascimento da primeira região vinícola do mundo, iniciativa de Pombal em 1756, foi incontornável para o desenvolvimento alargado de toda uma região aqui vizinha, que hoje se perpetua como património da humanidade e é fonte de abundantes e reconhecidos néctares, nomeadamente dos seus vinhos do Douro e vinhos do Porto. E por isso o Concelho de Sernancelho também disso beneficiou e com ela partilha ainda hoje saberes vitivinícolas, tradições, solos graníticos, uma geografia deslumbrante, beleza e excelentes vinhos. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, entendo também que as edições de obras completas de grandes figuras como um desígnio nacional, porque, entre outras virtudes, permitem esclarecer e atualizar a imagem que os portugueses possuem do seu passado e de grandes figuras nacionais, meritórias fontes de inspiração, reflexão e, tantas vezes, do nosso orgulho coletivo. A ignorância, antes pelo contrário, perpetua sempre e em todos os povos um certo provincianismo, a ideia insistente do que vem de fora é que é o melhor. Ora, como nos ensinou Fernando Pessoa há quase um século, mais concretamente quase há 97 anos, em 12 de agosto de 1928, vai fazer 97 anos, dizia ele que provinciano é alguém que só se entusiasma com as grandes cidades. É alguém que acha que tem cultura porque faz 1500 quilómetros para ver o Louvre, mas desconhece o santuário da Serra da Lapa apenas a 150 quilómetros de distância. E em relação a este assunto, seria profícuo inspirar-nos em países, como aqui foi referido pelo professor José Eduardo Franco, uma França, a Inglaterra ou a Alemanha, que cedo compreenderam a importância
desta ideia destes projetos. Dotados dos meios públicos, os especialistas desses países foram reunindo em edições críticas e obras completas das grandes figuras da sua cultura, servindo de base a edições mais populares e acessíveis e, ao seu tempo, também a traduções para outras línguas. As obras completas de autores como Richelieu, Shakespeare, Goethe, ou noutras áreas compositores como Bach ou pintores como Goya ou Ingres, foram organizadas e publicadas criticamente ainda no século XIX. Este investimento tão precoce permitiu a esses países compreender, divulgar e valorizar o verdadeiro estatuto cultural das suas figuras maiores, como claros benefícios não só para a investigação, mas sobretudo para o autoconhecimento e a autoestima nacionais, que também já aqui foram sublinhados. E Portugal possui na sua longa existência como país, aliás, o país com as fronteiras definidas mais antigas do mundo, vultos muitíssimo inspiradores da nossa cultura literária e cívica, como Damião de Góis, certamente, que foi amigo pessoal do grande Erasmo de Roterdão, São Frei Bartolomeu dos Mártires, Frei Luís de Sousa, Alexandre Herculano, compositores como Domingos Bom Tempo e outros artistas como Soares dos Reis ou Columbano, só para citar alguns, que justificam, sim, a edição das suas obras completas. A demanda de dar a conhecê-los é transversal nas várias expressões culturais. Aliás, tive nesta semana a oportunidade de participar numa reunião com representantes de entidades privadas que investem na cultura. E entre os vários pontos discutidos, um deles merece-me particular referência no contexto em que nos encontramos: a escassa presença nos circuitos internacionais dos museus nacionais e das suas coleções, devido, sobretudo, a um ponto: o desconhecimento. Um dos fatores que explicam esse alinhamento é o facto de só cerca de 10% dos acervos museológicos estarem acessíveis online e muitos carecerem de traduções para outras línguas. E faço essa extrapolação dos museus, que agora aqui me permiti, e para compreendermos melhor daquilo de que falamos, porque da mesma forma que a limitada documentação disponível sobre as coleções públicas compromete o conhecimento efetivo do nosso património existente, o mesmo sucede com a ausência dos projetos sistemáticos de publicação de fontes primárias, que permanecem escondidas nos arquivos, sem acesso e sem edição. Por isso, promovendo a edição crítica e sistemática das fontes históricas disponíveis, bem como da sua tradução e vulgarização, torna-se possível o desígnio de projetar Portugal e a sua cultura dentro e fora dos limites das nossas fronteiras. Assim, projetos como este, como o Pombal Global, merecem o nosso aplauso e o nosso apoio. Termino com um sentido agradecimento à grande equipa multidisciplinar e internacional que tem conseguido levar a cabo este projeto, que, como foi já referido, está muito longe ainda do seu término. Agradeço também às várias autarquias, Lisboa, Pombal, Oeiras e, claro, à vossa autarquia de Sernancelho, mas também às universidades, fundações, instituições culturais e ao setor privado, por ultrapassarem tantas contingências e limitações. E claro que o nosso Governo, em particular a Secretaria de Estado da Cultura e o Ministério da Cultura, estarão disponíveis para ouvir o que houver de interessante e de mais interessante sobre estas questões que aqui estão a ser tratadas. Foram quem nos trouxe até aqui, ao sopé da Serra da Lapa, para lançar duas obras nascidas do projeto Pombal Global, na terra onde, afinal de contas, nasceu este estadista, figura crucial da nossa memória coletiva. E diria eu que, para terminar, que as terras, sobretudo os municípios do interior, as terras que vivem mais distantes dos grandes centros do nosso país, da capital e do centro do nosso país, ou então até das capitais europeias, mas falo sobretudo do nosso país, devem, sobretudo, valorizar aquilo que é o mais identitário e autêntico dos seus territórios. E falo não só do seu património material, como vocês têm aqui, já referimos alguns, mas também do imaterial.
e vocês têm o Aquilino e agora ganharam um prémio enorme para aquilo que é o vosso património imaterial, que é o nascimento do Marquês de Pombal estar assegurado ter ocorrido aqui em Sernancelho. Façam disto uma grande alavanca. Tenho a certeza que o Sr. Presidente da Câmara, o município no seu todo, encontrará efetivamente esse caminho, porque a partir daqui, a partir desta ideia, é possível efetivamente contrariar, muitas vezes, são casos como este, que ajudam àquilo que eu chamo o indestinar, que é contrariar o nosso destino, contrariar muitas vezes as nossas circunstâncias adversas de sermos mais interior, porque queria dizer-vos que estar na interioridade não é estar na inferioridade, é antes pelo contrário, é a superioridade que muitas vezes leva a essa resistência, essa capacidade de, com mais dificuldade, nos superarmos para chegarmos mais longe. E isso é possível precisamente através das estruturas do património material e imaterial, da cultura, das artes e, sobretudo, daquilo que é a idiosincrasia específica de um povo. E vocês têm, efetivamente, a partir de agora, essa pérola ao vosso serviço, que é o facto de o Marquês ter aqui nascido. O Marquês, que é vosso, tem um pedaço também da minha terra. E com isto concluo mesmo, porque o Marquês de Pombal elevou Penafiel à categoria de cidade em 1770, lá pelas suas coisas que ele tinha na época com o Bispo do Porto. E fiquei a saber, que não sabia, que Sernancelho integrava ao tempo a comarca de Pinhel. E, curiosamente, Pinhel foi elevado também à categoria de cidade logo a seguir a Penafiel. Eu nunca me pus a pensar, mas nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça porque é que o Pombal se lembrou de elevar Pinhel à categoria de cidade. Agora, sabendo que ele nasceu em Sernancelho, talvez já tenha a resposta. Muito obrigado a todos.